Olá, eu sou a Sara Bonfim e trago toda semana aqui no meu canal as previsões astrológicas, das cartas de tarô para a sua semana e as lições espirituais para a gente agir com mais consciência. Nessa semana, que se inicia no dia 23 de março, a gente tem como arcano da semana o Sol, a carta do Sol. E essa carta, ela é um convite assim para que a gente possa revelar a nossa luz. A semana começa com o Sol conjunto a Netuno, pode vir um cansaço emocional, físico, virose, a vontade de simplesmente poder descansar ou se divertir, mas não será possível porque o Sol também segue conjunto ao Saturno, chamando para as responsabilidades, desafios. Então, assim, com a carta do Sol, a gente entende que essa semana a gente tem a possibilidade de olhar para a alegria de ser uma luz iluminadora. Não é você ser iluminado, iluminada, é você levar a luz por onde você passa. Na verdade é isso. Não é para você. É para o impacto que você deixa no mundo e quem cruza o seu caminho. E isso significa que a gente brilha quando a gente se dispõe a ser solução ao invés de problema. Então, quando a gente entende que está tudo a nosso favor, nas situações mais difíceis, mais tristes, mais desoladoras, porque o propósito da vida não é você alcançar uma felicidade que te congela num estado. A gente geralmente acha isso, quando eu conseguir aquele emprego, aquele relacionamento, aquela aparência. E aí depois que consegue, vem uma tristeza, porque você percebe que aquilo não te preenche, né? Isso não existe. A vida é pura impermanência. A vida é mudança constante. E se não aparecem os desafios, a gente também não muda. A gente fica naquela mentalidade infantil de que a vida precisa servir a gente o tempo todo, como uma criança que é servida pelos pais. A carta do Sol não é você negar a criança que existe em você, mas essa criança, ela está montada num cavalo, no sentido de que ela está representando aqui a sua essência, não um estado infantil. A sua essência que te conduz rumo a esse movimento que a vida pede, a essa mudança que a vida pede. Você entender que não é um estado que vai te trazer a alegria, né? Mas é você ser conduzida pela tua essência em direção a um futuro. E muitas vezes, né, esse futuro não vai acontecer como você imagina. Mas você entendendo que tudo que está vindo está a seu favor, você vai lidando com tudo isso, né? A gente entende aí que é a maneira como a gente lida com os desafios que revela o nosso brilho. Olha que importante isso, né? Então os desafios estão vindo justamente para isso, para te polir. Tem gente que fica o resto da vida presa a um trauma, uma dor, uma falta. Mas isso é justamente por causa, né, disso, dessa ferida, que você pode revelar o seu poder. Imagina, a ferida, ela abre um espaço para a luz entrar, né? Depois fica a cicatriz daquilo que você superou, vira uma história. Não é que você não vai deixar de lembrar, mas aquilo não é mais um fator determinante para você ser quem você é, o que te aconteceu. Entende? Isso é muito importante, gente. A tua vida inteira já foi dada, já está tudo escrito. Pensa como que é o tempo, né? Essa eternidade, já foi tudo escrito quando o mundo surgiu, quando o universo surgiu. Essa ideia do tempo linear é algo que está na nossa cabeça, mas na realidade não é assim que se desenvolve. Já foi tudo dado para você. O teu livre-arbítrio está na maneira como você lida com o que te acontece. É isso que vai determinar a tua história. E aí você vai mostrar o seu melhor lidando com os recursos que você tem no aqui e agora. Não é no e se fosse assim, fosse assado. Isso é uma realidade que não existe. É trazer a clareza para o aqui e agora. E aí a gente se torna essa consciência iluminadora. A gente sai do ego, que sempre se vê como protagonista, e começa a enxergar as tramas da existência, dessa tapeçaria maior. Ver que está tudo ligado. Que você só é quem você é hoje por tudo que te aconteceu antes. E o que você fez do que te aconteceu? Você fez com que revelasse o teu brilho? Ou você continua preso ali? Presa, né? No caminho vermelho, a direção leste, onde o sol nasce, nos ensina que o sol nasce para todo mundo. Então, dentro da unidade, tem espaço para a diversidade. Não existe apenas a nossa perspectiva. A gente não consegue ver os fatos pela totalidade.
Quando a gente se abre para outras possibilidades de pensar, de sentir, de ver, a gente ilumina o que estava escuro. A gente traz mais lucidez onde antes havia ignorância. O sol é aquela força que te faz ir para frente, né? Só pensar no cavalo, só para frente, sem estagnar em nenhuma situação, conflito, dúvida. A sorte é que o sol essa semana faz sextil com Plutão, renovando o nosso poder pessoal, trazendo uma força extra, né? E o que vem como desafio? Eu sempre tiro a carta da semana, o desafio que está a favor. Vem a carta do louco. A carta do louco fala da gente seguir em frente na vida, mesmo que haja medo, sem garantia nenhuma de onde a gente vai chegar. Tem tudo a ver com esse ano novo astrológico, esse cenário que vai estar se desenhando para a gente no céu até março do ano que vem. A gente tem vários planetas em Áries, então agora é o momento da gente ter a iniciativa necessária para correr atrás dos nossos sonhos, ouvir de verdade o coração, mesmo que isso signifique ir contra crenças. No Caminho Vermelho, o louco é o rei Oca. É também o bobo da corte, né, na história mais tradicional, que é aquela figura caótica que permite inverter a ordem das coisas, para que a gente perceba outras possibilidades, saia da nossa cabeça dura para experimentar até uma certa liberdade. E se eu pudesse ser quem eu quisesse? Imagina, quem você seria? O louco é essa pessoa. Né? O que é a liberdade? É você conseguir ser aquilo que você se dispõe a ser. Não o que os outros esperam, não o que é moralmente aceitável, não o que você faz para no final se sentir aceita, amada. Então, para isso a gente precisa, né, para a gente encontrar essa libertação do louco, a gente precisa se libertar do diálogo interno. Sabe aquelas vozes que ficam na nossa cabeça o tempo inteiro, narrando o que está acontecendo, como se fosse uma novela? E como a mente é criativa, né? Ela cria cada cenário. Então, assim, o louco, ele está com a cabeça vazia, entende? Quem guia o louco é o coração, olha só a postura dele. Ah, mas ele vai cair no desfiladeiro? Não vai, porque ele tem esse cachorrinho que avisa. E o que é o cachorrinho? É a intuição. Então, quando a gente não está aqui na mente, a gente consegue escutar a intuição, que é a voz da nossa alma. É por isso que a gente joga tarô. Porque o tarô, a gente vai tirar a carta que está de acordo com o que a gente está vibrando. Então, gente, é você escutar o teu corpo, é você escutar o teu coração, a carta do louco. Mas também não é você sair fazendo qualquer coisa que dá vontade. Eu estou falando de algo mais profundo, eu estou falando de um desejo de alma. Não é algo que você está querendo saciar só porque você quer se sentir de novo amada, apreciada, por causa da tua baixa autoestima, do teu vazio, da tua falta. Não é isso. O louco, ele traz o número 0 porque ele é completo. Ele traz uma energia de completude. E uma completude que vem da essência, do que há de mais simples dentro de você. Quando a gente tira tudo que está fora, quando a gente tira a personalidade que você assume para o mundo, as pessoas que você ama, seu emprego, o que sobra? Isso é a tua essência, é o que vai permanecer, não importa o que mude, sabe? Então o louco, ele é guiado por esse lugar, esse é o chamado, assim. Essa semana o convite é para você cultivar o silêncio interior, esse é o chamado espiritual dessa carta, esse é o exercício espiritual. Cultive o silêncio interior. Quando estiver lavando uma louça, lava a sua louça, medite, se permita contemplar a natureza em silêncio, sem identificar com os pensamentos, tentando manter a presença no aqui e agora. Se é difícil para você meditar, você pode colocar uma música instrumental e tentar repousar a sua mente ali. É um exercício para a vida. E se permita também fazer algo que você nunca fez antes. Por exemplo, cantar no meio da rua. Nossa, Sara, para quê? Isso, de alguma maneira, é um exercício psicomágico que vai abrindo espaço para você ter coragem, né, de ter aquela ousadia necessária quando for necessário, quando a vida te pedir para ser um pouco mais rebelde, para quebrar com alguns dogmas, alguns padrões, você ter essa coragem. Então, né, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai dando o passo. E aí, gente, o que está a favor essa semana é a carta da estrela. É uma das minhas cartas preferidas. É a única carta que a gente tem uma mulher nua, próxima ao céu, e a figura de uma árvore. Isso aqui é a volta ao paraíso perdido, lá no início da humanidade.
E esse paraíso pertence a todo mundo. Esse paraíso, ele não é algo externo, não é uma promessa, se você fizer isso, você vai alcançar aquilo. Na verdade, é um lugar dentro de você. Quando a gente alcança esse estado de presença da vida, quando a gente, de confiança, sabe? Ela não usa nenhuma roupa para se proteger, né? Existe uma confiança em algo maior, e isso que move. É ainda o desejo de renascer, que nos liberta da escravidão. Renascer do quê? Renascer daquilo que você considerava que era o seu caráter, a sua natureza. Eu tenho uma natureza violenta. Na verdade, é você se libertar disso, e isso é possível. Isso na verdade, é o conceito ancestral de milagre. Você se libertar dessas amarras que ainda acontecem de uma forma inconsciente. Encontrar um estado de presença na vida. Isso te leva para a Terra Prometida. É você conseguir não responder mais de forma reativa aos fatos. É você não se sentir mais presa a nenhum padrão, medo, questão do inconsciente que te escraviza. É a coragem de ser quem você se dispõe a ser. E quando a gente alcança esse estado, a gente sai da árvore do bem e do mal, que tanto se fala no cristianismo. O tarô acaba trazendo muito do cristianismo, então a gente traz muito dessas referências. Mas a árvore do bem e do mal, ela está ligada a um estado de dualidade, em que a gente está o tempo inteiro classificando entre bom e mal, né? Enfim, preso, né, nesse lugar, e consegue entender, assim, parar de ressaltar as polaridades, inclusive, essa pessoa é ruim, né, tô contra isso, essa situação, está sempre nesse lugar, né? E aí a gente vai para a árvore, essa árvore da vida. A árvore da vida, ela é a consciência de que tudo é aprendizado e de que tudo está a nosso favor. A árvore da vida é a soma dos atributos divinos, isso na ideia da Cabala, que vem antes do tarô, mas que o tarô bebe muito, né? Ela é a soma das emanações da luz divina para auxiliar a humanidade a se tornar a própria luz infinita, sendo a causa e não o efeito das coisas. Porque o grande mistério é a causa de todas as causas. Essa força maior é a causa de todas as causas. E se tornar a imagem e semelhança dessa força, dessa luz, é você se tornar a causa de todas as causas da tua própria vida. É um lugar de muita profundidade pensar isso, né? Essa árvore da vida, assim como o tarô, é um mapa que ensina a gente a se tornar causa e não efeito. Eu sou assim porque quando eu era criança me aconteceu isso e aquilo. Quando você entende que aquilo ali, de alguma maneira, te trouxe um aprendizado, te fortaleceu, você toma aquilo para você, mas você, né, não deixa mais aquilo determinar quem você é, isso te dá força, te dá potência, como a carta do sol que a gente falou agora há pouco, né? Então, assim, e aí a gente tira todas as nossas defesas e simplesmente confia. Essa semana a gente tem um trígono de Marte e Júpiter. É aquele impulso para a gente colocar em prática o chamado que vem lá na carta do louco como desafio. Se jogar nesse desconhecido sem garantia nenhuma. Para isso a gente precisa confiar, que é a carta da estrela. É a fé que a gente precisa para seguir em frente, sabendo que aconteça o que acontecer, a gente vai ser fiel ao que se dispôs a ser enquanto ser humano, tá? É se sentir em casa dentro da sua própria existência, independente do resultado. Poxa, mas eu tentei aquele emprego e não consegui. Isso não quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada. Você tem a fé de que você está indo na direção que você precisa ir, é só um aprendizado, de repente, do que você precisa adaptar, do que você precisa entender. Porque para onde você precisa ir não vai ser determinado por um emprego. É algo muito maior do que isso. É algo que é fiel à tua essência, aquele sol lá no começo da leitura. É o que traz sentido para a sua existência, para o que você está fazendo aqui. Entendendo que a cada queda a gente aprende como caminhar com mais força. É isso, gente. Espero que esse tarô da semana tenha trazido uma clareza para vocês. E quero aproveitar para convidar para a minha comunidade, o Círculo Vivo do Tarô. Eu vou fazer uma leitura mensal nessa comunidade, é um encontro mensal, né, pela internet, a gente deixa gravado depois, em que eu vou falar de uma forma ainda mais profunda do que eu falei aqui, sobre a leitura das cartas no mês, trazer exercícios práticos e espirituais para a nossa vida e abrir um espaço de mentoria para o tarô,
para quem quiser trazer dúvida de jogada, sobre carta, qualquer questão sobre lidar com consulentes. É uma comunidade que serve tanto para quem já atende com tarô, como para quem sabe o básico do básico, porque você vai aprender e ao mesmo tempo vai ter a oportunidade de praticar e levar para a sua vida como um caminho, né? Como um lugar que você pode ter ali uma firmeza de como lidar com as dificuldades. É isso. Boa semana e boa sorte.